Boa noite, olha a gente aqui no nosso Bate-Canal, pode escutar, pode falar, toda segunda-feira às 19h30, nós não estamos falhando, hein? E trazendo sempre assuntos relevantes, claro, do que? Desenvolvimento infantil. Só que hoje eu vou trazer um assunto muito mais para os papais, cuidadores e mamães. A gente tem falado muito do desenvolvimento infantil em todas as suas nuances, né? Já falamos sobre atividade física, sobre tontura, sobre nutrição, sobre perda auditiva, sobre reabilitação auditiva. Então, todos os assuntos, né, relacionados a esse desenvolvimento infantil eu quero trazer aqui. Só que hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo também, que é como nós vamos cuidar de quem cuida, né? Então, eu, mamãe, preciso cuidar de mim para conseguir cuidar dos meus filhos. E a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre rede de apoio, sobre como cuidar de si, né? Então, esse cuidado é fundamental. E eu já até escrevi no meu Instagram, @EasyPat, falando que a máscara de oxigênio tem que ser primeiro em você. E eu sempre achei essa frase meio egoísta quando a gente ouve no avião, sabe? Tipo, antes de ajudar uma criança, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Mas a verdade é que de fato é isso. Eu só vou conseguir ajudar o outro se eu estiver bem, né? E principalmente pensando no maternar. Então, para esse assunto mega relevante, eu trouxe aqui a doutora Tatiana Almeida. Obrigada, Tati, muito bem-vinda. Obrigada. E o assunto que ela tem maior expertise também. A Tati, ela é psicóloga, ela é mestre em teoria e pesquisa do comportamento pela UFPA, especialista em psicologia hospitalar e certificada pela Associação da Disciplina Positiva Internacional como educadora parental. E, claro, ela é mamãe da Cacá, da Clarice, ela é mamãe do Samuel, né? Ela também que é mulher, esposa. Então, por isso, não só na expertise profissional, ela vai dividir com a gente hoje o seu maternar também, né? E colocar aí em prática toda a teoria que ela tem. Muito bem-vinda, Tati. Obrigada por você estar aqui nessa noite dividindo esse assunto tão importante com a gente. Obrigada, Izzy. Boa noite. Eu quero começar agradecendo o convite. Fiquei honrada e feliz. E te parabenizo, porque é um projeto tão bacana que eu tenho certeza que já é sucesso e o negócio vai só escalar. E, inclusive, aproveitar para dizer que você é uma das mulheres que eu admiro muito. Ai, obrigada. Que eu tive o prazer também de conhecer um pouco mais, né, como família que você beneficiou com tua profissão, que se atendeu à minha filha, e como colega de trabalho. Então, obrigada pela parceria até aqui e por essa convivência. Ai, que maravilha, gente. A Tati, eu a conheci através de uma outra amiga, né? Porque, de fato, a filha dela precisou, né, do tratamento fonoaudiológico e, graças a Deus, fui eu que a atendi, porque vai ficar no meu coração. A Tati não é daqui do Pará, percebam pelo sotaque, né? A Tati não é do Pará, mas que bom que os ventos trouxeram essa família para cá. Mas ela vai voltar também para São Paulo. Então, assim, antes dela voltar, eu não podia, né, não ter esse podcast com esse assunto tão importante que eu sei que é uma super expertise da Tati. Fala um pouquinho da tua carreira profissional. Tá. Izzy, eu sou formada há quase 20 anos em psicologia. Desde sempre fui muito apaixonada por atendimento infantil. Então, toda a minha formação eu fui sempre direcionando para isso. Comecei na carreira, na área clínica. Depois, tem hora que a gente escolhe, tem hora que a vida também te direciona para algumas outras oportunidades. Fiquei muito tempo na área social. Então, eu vejo assim, que eu continuei atendendo, né, aquela criança e até muito adolescente, mas com um enfoque diferente, porque era um atendimento social, né? E aí aquela história que que a mãe sabe, quando eu tive meus filhos, a maternidade mexeu bastante comigo, me impactou. Muda. Você quer mergulhar mais ainda em saber sobre desenvolvimento infantil, e aí foi um impulso para eu voltar, para eu retomar a clínica.
E interessante que quanto mais eu quero contribuir para um bom desenvolvimento das crianças, eu percebo que para que essa criança se desenvolva bem, eu preciso olhar para a família também. Porque se a gente parar para pensar, a família ela é o primeiro ambiente que essa criança vai ter contato e é o principal. Então, se essa família está bem, se esse cuidador está bem, a criança ela vai estar num ambiente seguro, um ambiente acolhedor, que vai estar propício para que ela tenha esse desenvolvimento saudável. Mas, por outro lado, quando esse cuidador não está bem, a criança, ao contrário, ela fica vulnerável, inclusive a receber maus tratos, e de uma maneira ampla, que vai desde aquela família ser negligente e não conseguir prestar os cuidados que a criança precisa no dia a dia, a outras práticas de violência, né? Que acaba que, infelizmente, a gente vê tanta notícia. É verdade. E percebam o quanto é relevante o assunto que nós vamos falar hoje, hein? Então, eu já peço a você que comece a compartilhar, nos ajude, você que está sempre aqui com a gente, sempre aqui no Pode Escutar, Pode Falar, toda segunda às 19h30. Compartilha, se não está inscrito, se inscreve aqui no canal também e compartilha com quem você sabe que é mãe, que é pai, que é cuidador, né? Seja vovó, tio, mas que cuida de uma criança, que tem uma criança em casa, precisa ouvir todo o assunto que nós vamos falar hoje à noite, porque de fato é extremamente relevante para a saúde emocional dessa criança e de todo mundo da casa. E eu quero começar agradecendo também aos nossos patrocinadores, Clínica Audionorte, né, uma clínica especializada em diagnóstico audiológico infantil, adulto e na reabilitação auditiva também, passando por várias especialidades dentro da fonoaudiologia. Fora isso, Lenoca, ai Tati, olha o que a gente tem hoje aqui para degustar, né? Lenoca, obrigada, beijo, obrigada por acreditar, por impulsionar, né, esse nosso sonho, esse nosso projeto, né? Obrigada por estar desde o início aqui com a gente também. E Tati, entrando então no nosso assunto, a minha primeira pergunta para você, que sinais dentro desse ambiente, como você mesmo falou, que sinais a gente pode começar a listar para essa família, para esses pais, de que algo não está bem? Tá. A minha pesquisa de mestrado, eu estudei especificamente sobre regulação emocional de quem cuida. Tá. Então, avaliei como é que estava a capacidade desse adulto que cuida de criança, principalmente na idade pré-escolar, que é uma faixa etária que a gente sabe que é tão importante para o desenvolvimento da criança e que, por contrapartida, é uma fase também onde a dependência, quanto menor a criança, maior a dependência desse adulto. E mais esse adulto vai ser exigido para dar conta de suprir as necessidades dessa criança, né? Então, a regulação emocional, eu diria que é um bom termômetro para a gente estar atento no dia a dia. Como é que esse adulto está lidando com as próprias emoções quando ele está interagindo com a criança, né? Quantas vezes que a gente para observar e fala, nossa, acho que fui meio exagerado aqui, não era para tanto, né? E é válido falar, Izzy, que dificuldade para a gente regular as emoções, ela é normal, faz parte, é comum. Num momento ou outro a gente ter mais dificuldade mesmo, né? Mas a gente tem ali meio que um limite entre o que é normal e o que passa a ser até patológico. Então, tudo que é muito intensificado, vem a emoção e eu não dou conta de controlar meu impulso. Vem a emoção e ela perdura por muito tempo, uma tristeza que não vai embora, que está afetando a minha motivação em fazer as coisas, que dificulta de eu ter um humor positivo, né? De eu ser otimista. Ou então, quando vem uma raiva, eu não dou conta desse impulso e aí a minha atitude, o meu comportamento é violento, é agressivo. Quando é muito exagerado, aí já serve como sinal de alerta para essa pessoa buscar mesmo uma orientação psicológica e provavelmente até psiquiátrica, porque quando tem uma severidade nesses sintomas, está indicando que você não está legal na sua saúde mental. E aí precisa correr atrás disso. Perfeito, então. Agora, tem gente também que vai ter a dificuldade que está dentro da normalidade, né?
E aí, que é a maioria de nós. Só para você ter uma ideia, na minha pesquisa eu falei com 219 famílias. Nossa, que N bom, né? E 55% deles, o resultado foi de que essa dificuldade, ela estava dentro da normalidade. Ou seja, a maioria, o que é um bom sinal. Sim. Né? Mas aí a gente já tem que prestar atenção no quê? Na soma que tem da sua dificuldade de lidar com a emoção e tudo que o ambiente te expõe no dia a dia. Então, por exemplo, a vida de um adulto é muito atarefada, né? Nosso dia é longo, começa às vezes tão cedo, você de repente não dorme as horas que precisa, às vezes está tão corrido que não tem alimentações corretas, num tempo bom, não está conseguindo fazer um exercício físico, pega trânsito, o trabalho te exige. Então, ao longo do dia, você vai lidando com um monte de dificuldades que fazem parte, mas isso vai ficando como falta. E aí, quando você chega no retorno para casa e vai interagir com a tua criança, aí ela tem um comportamento que você julga que foi desrespeitoso ou que ela não te deu a atenção devida e você estoura, né? Mas, na verdade, aquela situação com a criança não é a causa de você desregular daquela maneira. Ali foi só um gatilho, porque isso é o resultado da soma de tudo aquilo que você viveu durante seu dia, de todo o desgaste que você foi tendo. Nossa, eu estou imaginando aqui, Tati, porque quantas vezes isso na prática mesmo acontece, né? Então, assim, imaginando as mães que passam o dia todo fora e a criança sentindo a falta dela. E aí quando essa mãe, ou pai, ou tio, né? Eu vou falar mãe no geral aqui, mas eu acho que a gente pode levar para todos que cuidam, né, da criança. Então, quando essa mãe chega em casa já cansada, né, com aquele copinho que veio enchendo, né, de diversas frustrações que ela foi tendo no dia, estresses que foi tendo no dia. E aí chega a criança também, muitas vezes a gente acha que a criança não tem as frustrações, o copinho dela não vai enchendo, e aí é o momento que ela vai desbravar ali aqueles sentimentos, porque está perto de alguém que ela se sente segura, que é a mãe. Então, você imagina à noite, as duas naquela situação, e aí, com certeza, acaba explodindo não só a criança, mas realmente a impulsividade, muitas vezes, da mãe, do pai, né? E não se controlar, né? E acaba descontando aquelas frustrações também na criança. Só que a questão, Tati, é que às vezes vira comum demais, né? Uma vez ou outra isso acontecer, ok. Mas se for algo rotineiro, se virar uma gritaria constante em casa, né? Ou muitas vezes de chegar a agredir, não só verbalmente como fisicamente, eu acho que são um dos principais sinais, né, que realmente precisa de ajuda. Bater na criança, eu sempre falo, né, que não adianta a gente ficar vindo com aquela desculpa, né, dizer assim, não, porque eu apanhei, eu não morri, eu apanhei, e atribuir a tua infância, o que você está trazendo hoje para a educação do teu filho, né? Então, quando você age da mesma forma, eu acho que é algo que você não se curou. Eu acho que aí precisa também de terapia, né? Então, algo que você pega dali e aí você tem todas essas frustrações que vêm desde a sua infância e você não consegue lidar e não faz terapia e aí acaba levando para a tua educação hoje. Então, é um dos sinais que precisa de ajuda, né, Tati? Com certeza. E se a gente prestar atenção, nós ainda estamos numa sociedade onde é normalizado a gente destratar essa criança, né? Porque vale tudo em nome da autoridade, do respeito e da obediência. Mas a questão são as crenças que a gente tem por trás disso, né? O que é o desrespeito? O que é a falta de educação dessa criança com você, que é a autoridade, né? Porque a gente foi criado dessa forma. Com autoridade. Então, tudo mudou muito em educação, né? E aí, nós, pais, nesse momento, a gente está buscando um aprendizado e revendo, quem está disposto a isso, né? Essas crenças, para poder ter uma conexão melhor com o seu filho, para poder ter controle,
né, do seu próprio comportamento. Perfeito. Porque a gente está habituado a pensar, tem algum podcast que vai falar 4 passos para eu eliminar a birra do meu filho? Mas, na verdade, quando a gente aprofunda na parentalidade, a gente vai descobrindo que tem que olhar para si, Verdade. na maioria das vezes. E também entender um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, que aí diminui aquela carga, né, daquele julgamento que você tem equivocado sobre a criança. Porque se passa a entender que aquele comportamento dela, na verdade, ela não está te desafiando, ela não está te desrespeitando, mas simplesmente faz parte do curso normal do desenvolvimento dela. Perfeito. E a gente falou disso aqui com outra colega sua, outra psicóloga, que é a Aline, né? Acho que foi no 3º, volta um pouquinho aí para entender as emoções da criança, e a gente fala exatamente do que a Tati está falando agora, que é sobre as emoções da criança nas fases do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, Maria Júlia está no Terrible 2 agora, né? E é engraçado falar Terrible 2, né? Parece assim que, meu Deus, é essa fase, mas é muito de como a gente enxerga ela, né? E de como a gente consegue lidar como o adulto que precisamos ser, né, durante essa fase do desenvolvimento, que ela está descobrindo tanta coisa, né? Então é importante a gente entender primeiro as nossas emoções e entender desenvolvimento infantil. Brilhante, Tati, brilhante. Um ponto de atenção, a gente pensa assim, quando vê noticiário em uma criança que sofreu maus tratos, que aconteceu ali alguma denúncia de violência, mas se a gente pegar os dados, normalmente, cerca de 80% das denúncias que são feitas de violência contra criança e adolescente, o autor da agressão é um familiar, é um cuidador principal. Então, é muito importante isso que a gente está discutindo aqui, né? Nossa, Tati, falando em notícia, né? E eu lembrando que realmente de uns maltratos, né, de uma criança que apanhou muito do próprio pai, e ela estava apanhando em público, né? E aí, quando os vizinhos vieram para, tipo, ajudar, né, essa criança, quando um adulto que ele desconhecia, né, veio, tipo, puxar para defender a criança olhou, se assustou e voltou para os braços do pai, né? Ou seja, é uma situação assim que nessa hora eu senti um aperto no coração, porque aquela criança, a pessoa que mais traz segurança, ou que deveria trazer segurança para ela, era de quem ela estava sendo agredida, né? E mesmo ela sendo agredida, ela ainda o via como a pessoa que seria principal para ela, né? O cuidador dela, o porto seguro. Quem ela é vinculada, né? Exatamente. Ai, que triste. E falando nessas emoções, nesse sentimento, Tati, a raiva, né, que você até citou, ela é muito comum. E até, assim, por exemplo, eu lembrando do meu puerpério. Tá. Então, quando eu tive o João, quando eu fui a primeira vez, né, no mundo no maternar, eu desejei muito o João. Foi completamente planejado, mas a gente nunca sabe o quanto é difícil os primeiros momentos, os primeiros meses. E por mais que eu tivesse rede de apoio, era eu, nesse primeiro maternar, querer dar conta de tudo, né? Então, era eu que queria fazer tudo para esse bebê. Só que eu não dava conta, né? Então, não dormi direito, não consegui tomar um banho do jeito que eu tomava, era não conseguir fazer uma refeição, né? Enfim, eu amamentei ele durante 1 ano e 2 meses e assim, suga completamente a nossa energia. E eu lembro, Tati, que quando ele não dormia, né? Quando eu estava, e assim, louca, apaixonada pelo meu bebê, né? Assim, agradecia a Deus o tempo inteiro por aquele bebê lindo, perfeito, saudável ali no meu colo. Mas teve noites que eu me peguei sentindo uma raiva porque ele não dormia. Então eu chegava a sacudir ele, sabe? Falava assim, pelo amor de Deus, dorme. E depois, Tati, eu me debulhava em lágrimas, me culpando por aquela raiva. Óbvio, né? Como que eu, louca, porque aí eu já me taxei de louca, sacudi um bebê que é meu, que eu amo, né? Então, assim, foi um misto de raiva e depois de algum tempo, quando ele dormiu,
que a gente olha aquele anjinho dormindo, eu quase me bati, né? Falar assim, como que eu pude fazer um negócio desse, né? Então, assim, é um misto de emoções, de sensações que a gente vai tendo no maternar, que é importante a gente falar sobre isso também, sobre essa raiva que muitas vezes a gente tem de alguém que a gente ama muito. Sim. E sobre a culpa também que vem depois, né? Sim. E é até mais complexo, né? Porque você está dizendo específico de um período que foram os primeiros dias dele. Os primeiros meses. Eu acho que ele estava com 1 mês e pouquinho. Porque temas também que a gente precisa falar um pouco mais, né? A mulher, quando ela passa pelo parto, tem toda uma questão de regulação novamente hormonal. E nisso daí é comum a gente também passar pelo baby blue. Não sei se você já ouviu falar, né? Verdade. Então, que vai aí por volta de uns 20 dias, mais ou menos, até depois do nascimento. Vai ter aquela pessoa também que, às vezes, até já na gestação, deprime. Eu desejava tanto o meu filho. Como que é possível eu não ter estar deprimido? Feliz, né? Mas, enfim, são muitas questões, né? A gente tem que parar para entender que envolve saúde, que não é só a gente julgar assim, o seu querer. Poxa, não encaixa, eu quis tanto essa criança e como é que eu posso ter esse sentimento, né? Mas por isso a importância do autoconhecimento, da gente perceber que tá diferente do que costuma ser ali o nosso curso, né? O nosso comportamento, nossas emoções, e buscar ajuda. E não tem problema nenhum. Na verdade, quanto mais cedo a gente busca por essa ajuda, mais chance a gente tem de voltar para a rota. Perfeito. E de conseguir estar em condição para fazer o nosso melhor. Maravilha. Então, essa raiva, Tati, tirando da fase do puerpério, por exemplo, né? Ela é comum também? Então, por exemplo, meu filho já tem 5 anos, a minha filha 2, né? E como que essa raiva ela pode ser explicada nesse momento e a gente entender se é patológica ou não? Tá. Raiva é uma emoção. A gente sente inúmeras emoções e todas elas são ok da gente sentir, fazem parte, inclusive, da nossa humanidade. A questão é como é que você lida, que aí a gente volta para a regulação emocional. Sentir raiva, ok, mas como é que eu lido com isso? Porque se eu estou bem, se a minha capacidade, minha habilidade de regular minhas emoções estão ok, eu posso perceber essa dificuldade ali na situação, que eu estou com raiva, mas eu vou tomar uma água. Né? Qual estratégia que eu uso? Em vez de eu pegar e chacoalhar meu filho e bater nele, vou me afastar. Ó, pai, você está aqui? Me ajuda. Vem você ficar com a criança, que ela não pode ficar sozinha. Sair de cena um pouco. E eu preciso dar uma respirada, né? Daqui a pouco eu volto. Então, a questão não é sentir a raiva, mas é como é que você lida com ela. E se a gente para pensar que cada emoção, ela comunica algo para a gente também, pode ser muito positivo quando você observa que essa raiva está vindo, cada vez de maneira mais frequente, cada vez de maneira mais intensa, está difícil de contornar. E aí você observa que, opa, isso aqui é um sinal de alerta, né? A gente pode até fazer uma analogia com o painel do carro. Quando acende alguma luzinha, nem sempre eu entendo o que é, mas a gente já sabe que ali está indicando que você tem que parar e prestar atenção. Sim. Porque se não atender o que aquele painel ali está dizendo que precisa, o carro vai dar pau, não funciona mais. Então, a raiva, ela pode ser positiva para a gente nesse sentido também. Presta atenção. O que você está negligenciando com você? Porque isso faz mal para você e para quem depende de você. Perfeito. Tati, a maioria das vezes, a gente tende a não se culpar, né? A gente tende a culpar, tipo, a criança, vamos assim, nesse sentido. A criança que é agressiva, a criança que não para quieta, a criança que chora por tudo, né? A criança que faz birra por tudo. Só que esse comportamento dela pode ser um reflexo do meu comportamento. E que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, não é verdade? É bem verdadeiro. E aí, de novo, né, a importância de você se perceber. Porque às vezes você está irritado, você está cansado, e aí teu filho apresenta um comportamento que vai fazer você se sentir mais irritada ainda, e você fala, poxa, mas por que essa criança não para de chorar?
poxa, mas o que essa criança está agressiva? Mas aí você não para olhar para você, né? Porque às vezes, mesmo que a gente não fale para o filho, ó, vem cá que eu vou te contar o que está acontecendo, meus problemas, mas quanto menor a criança, mais ligação ela tem com a gente e de alguma forma ela sente. E nesse sentir, ela entende que você não está bem. Perfeito. E aí ela acaba sendo o porta-voz disso, de mostrar que ali naquele ambiente algo não está funcional. Ai, muito perfeito o que você falou, Tati. Eu sempre tento trazer um pouquinho disso para o meu dia a dia com meus filhos. Eu sempre falo assim, muitas mães chegam comigo e falam assim, ele não fala sobre o dia dele. Eu pergunto, né, como foi na escola? Como é que foi hoje lá na colônia de férias? Né? O que você fez hoje na casa do fulaninho? Foi legal. Foi bom. E muitas vezes é a gente que não sabe a forma correta de perguntar e também a gente não tem a mania, digamos assim, de também contar do nosso dia para o filho. Né? Então, eu falo assim, seja um modelo dessa conversa. Então, quando você quer que seu filho conte do seu dia, comece contando do seu. Porque aí você dá exemplos, né, do que você fez durante o seu dia, e aí ele vai lembrando um pouquinho do dele também. Né? Então, essa conexão, eu sempre tento criar, e o João, às vezes, quando eu chego em casa, ele que é maior, eu falo para ele como foi o meu dia, como foi que eu atendi, né, quantos pacientes eu atendi, conto um caso ou outro que ele, né, gosta de saber. E se eu estou muito cansada, porque ele está ali, mamãe, vamos fazer isso, mamãe, vamos fazer uma atividade, mamãe. Eu falo assim, filho, a mamãe hoje está com dor de cabeça, a mamãe hoje está muito cansada. E ele já entende, é isso aí que você falou. Então, você criar essa conexão desde cedo é tão importante, né? Não só para o teu relacionamento com o teu filho, mas de você criar essa conexão de dizer o que você está sentindo. Sim. Você está cansado, você está estressado, você não quer brincar naquele momento, mas quer ficar do ladinho assistindo uma televisão com ele e só quietinha porque está com dor de cabeça. É tão importante ele saber disso, né? Porque você ensiná-lo a também que você não é alguém que não sente, né, que tem que estar sempre pronta para brincar, que tem que estar sempre bem para ele, né, e que tem momentos em que você não está bem. E a criança, é tão importante ela entender isso também, né? Com certeza. E importante também a gente ter essa autoconsciência. Porque você só vai conseguir dizer ao seu filho com essa clareza, né, olha, filho, hoje eu estou muito cansada e por isso eu não vou brincar com você. A gente pode até, de repente, ver aqui um desenho juntinho. E aí, tudo bem para você? E eles costumam ser colaborativos nesse sentido, né? Mas precisa a gente ter essa consciência. Porque senão eu não percebo que eu estou muito desgastado e eu vou ficar agindo dessa maneira. Eu vou descompensar, não vou perceber, e aí o perigo da coisa ir escalando. E isso, com certeza, impacta na nossa capacidade de ter práticas parentais com uma maior qualidade, porque ela fica prejudicada. Você está prejudicado na sua condição dessa conexão, de estar em condição de atender a necessidade do teu filho, né? Então, é super importante essa autoconsciência. Perfeito, Tati. E assim, de você entender que você também pode negar, né? Que você está cansada, e se você negligenciar esse teu cansaço e falar assim, eu passei o dia fora, e aí vem com aquela culpa materna, passei o dia fora, então eu acho que eu tenho que brincar. E aí você está cansada, você está estressada e você, tudo bem, vai lá brincar. Só que você acaba não conseguindo administrar, muitas vezes, aquela situação. E acaba descompensando ali, né, numa situação que você poderia ter falado antes o que você estava sentindo, né? É por aí. Legal. E, Tati, como que os pais, né, quem cuida, os pais cuidadores, eles reconhecem essas necessidades? Porque, né, você falou, olha, precisa se autoconhecer, precisa saber o que você está sentindo, mas para procurar ajuda, como é que o que ele precisa olhar e falar assim, não, eu estou reconhecendo que eu não estou bem? Então, o caminho é esse mesmo, né? Porque quando a gente se conhece, você observa que, opa, algo está diferente. A minha tristeza não está indo embora.
a minha ansiedade está demais, eu não consigo mais dormir, está desencadeando outros tipos de comportamento que inclusive estão refletindo aqui na convivência com a minha família. Então, isso é a gente se conhecer. E aí perceber o que eu preciso, né? Se está afetando o meu sono, como é que eu faço? O que eu faço para regular esse sono novamente? Será que eu consigo sozinho? Será que eu vou ter que buscar um apoio? E aí a gente sempre está aberto a isso, né, Izzy? A buscar informação, a buscar orientação. Não precisa ficar sofrendo sozinho, né? E aceitar que a gente, na nossa caminhada, na nossa vida, ela é cíclica. E é difícil a gente estar bem o tempo todo. E pode ser que tenha momentos que a gente precise, sim, de um apoio externo, um apoio de um profissional especializado para poder voltar a ficar bem novamente, né? Que às vezes você pode até entender o que você está sentindo, mas você não sabe por onde começar a resolver, né? Então, um profissional deve realmente ajudar. E eu estava aqui pensando, Tati, que às vezes você identifica, né? Tipo, eu não estou dormindo bem, vou precisar de ajuda ou não? Como é que eu faço para regular esse sono? Como é que eu faço para melhorar minha alimentação? Como é que eu faço para trabalhar menos, se é isso que está me gerando estresse? Ou como é que eu faço para voltar a trabalhar, para, né, a mãe que fica, às vezes, em casa o tempo todo? Ou sair com as amigas de vez em quando, né? Ter algumas fugas é importante, cuidar de si fisicamente, né? Fazer uma atividade física. Então, ter aquele momento que é para deixar a cabeça um pouquinho mais livre e não ficar pensando só no que está ali dentro de casa ou no que está te trazendo estresse. A gente tem falado muito do relacionamento mãe e filho, né? Do cuidador e filho, mas realmente o que você falou é importante, é com a minha família, né? Então, no caso, eu e meu marido, né? O meu relacionamento com ele pode ser afetado por tudo isso também. E uma palavrinha que é chave nisso tudo, né? É a gente pensar como é que a gente tem um autocuidado. Porque quando eu me cuido, quando eu percebo quais copinhos estão faltando aqui eu ir lá e encher, eu tenho a oportunidade de voltar a me sentir melhor, de voltar a me regular, me reequilibrar. E aí, isso faz bem para a minha saúde emocional, para a minha saúde física. Isso vai refletir para mim, vai aumentar minha sensação de bem-estar, de qualidade de vida, de felicidade. E isso transborda e vai fazer bem não só para você, mas para essas pessoas que estão mais conectadas a ti, né? Que é a questão do filho, que está ali, né, na dependência, nessa relação ali com a gente. Ele que é dependente da tua emoção, né? Mas realmente você, durante o dia, você se relaciona com tantas pessoas, né? Tanto da sua família como fora dali também. E realmente o que você entrega de emoção é o que você está vivendo e enchendo o seu copinho ou deixando ele vazio, né? O importante é realmente procurar ajuda. E Tati, gente, vocês estão vendo o quanto tá legal esse bate-papo, o quanto é importante. Então, nos ajude, compartilhe, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, às 19h30, assuntos relevantes sobre o desenvolvimento infantil nós estamos trazendo aqui. E, claro, hoje, esse assunto fundamental para todas as mamães e cuidadores, né, relevante, trazendo a Tati com toda a sua expertise em nos falar o quanto é necessário o autocuidado. E antes de fazer a próxima pergunta, eu quero de novo agradecer a Audionorte, clínica especializada em diagnóstico audiológico infantil e adulto e a reabilitação auditiva também. E Lenoca Confeitaria, um beijo, obrigada, né, por acreditarem aqui no nosso projeto. E Tati, agora você falou bem uma coisa logo no início que eu fiquei aqui pensando. Nossa vida é muito corrida hoje. Então, a gente estava falando, né, sobre o nosso dia a dia, que eu falei que eu estava com uma culpa gigantesca, a culpa materna, né, que ela perguntou, e quando você chega em casa, eles ainda estão acordados? Os seus filhos ainda estão acordados? Às vezes estão me esperando para eu fazê-los dormir. Então, aí fica aquela culpa, né? Eu estou aqui num trabalho que eu amo, num projeto que eu super acredito e mesmo assim eu sinto culpa. E o dia a dia ele se torna muito agitado, muito corrido, porque você vai colocando muitas coisas ali no teu dia a dia e você tenta dar conta de tudo, né? Nesse meio, nessa agitação toda, é possível cuidar de si? Isa, é possível.
Mas para isso a gente tem que entender que é necessário e que você merece ser prioridade também, né? Perfeito. Porque se você não entende isso, não vai ter tempo, não vai ter recursos, você não vai criar a solução. Mas quando a gente entende que se autocuidar é necessário, e é o que a gente está falando aqui nesse bate-papo, né? Isso vai refletir na tua vida e também na vida do teu filho. Então, a gente cria a condição, coloca na agenda e aí começa a fazer. Perfeito, coloca na agenda, né? Porque você tem que estar ali na agenda também. Esses dias, eu até postei e muita gente veio interagir, né, nos stories, porque eu falei assim, eu mostrei, eu com meus filhos, passei uma manhã inteira no shopping, por exemplo, passeando com eles. Aí eu postei falando assim, uma das coisas que eu mais amo nessa vida, ficar com os meus filhos. E aí depois eu estava na academia, eu falei, a outra coisa que eu mais amo dessa vida é ficar sem os meus filhos. Que é justamente esse equilíbrio, né? É o que você falou, faz toda a diferença. E nós somos seres complexos, a gente está falando aqui de necessidade e vai além da necessidade. A gente tem necessidade até aspiracional. O que te motiva? Né? Qual que é a tua contribuição no mundo? O que você tem vontade de fazer? O que você gosta? E como é que você equilibra? Porque muitas vezes a gente confunde. Mas então eu estou dizendo que eu não estou satisfeito com a maternidade. Não, são coisas separadas, né? A gente tem vários papéis na vida, várias atribuições e tudo bem. Agora, a gente não pode também cair... É muito comum de ouvir dizeres como, é a mãe polvo. Querer dar conta de tudo. Nós somos as super mulheres. Né? E de super a gente não tem nada, porque isso tira a nossa humanidade. Isso faz aumentar a culpa, porque aí você tem uma visão, né? uma cobrança sobre si mesma de que você tem que dar conta de tudo, entregar tudo 100% e não tem como. Tem dia que você vai passar mais tempo com seus filhos, um tempo de qualidade. Tem dia que você vai estar aqui na gravação, vai chegar mais tarde, vai perder, colocar eles para dormir, mas é você equilibrando né? Os seus projetos de vida, as suas aspirações, o que te faz feliz. E você estando feliz, isso é bom para você e é bom para quem você ama. Perfeito, Tati. E a gente equilibrando isso é o que realmente vai fazendo sentido, né? E vai nos deixando de uma forma que a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções, né? Porque antes de ser mãe, né, nós somos seres humanos. Isso. E que realmente muita gente fala assim, nossa, ela dá conta de tudo, né? Muita gente me pergunta, Izzy, como é que você brinca tanto assim com seus filhos? Porque está na minha agenda, está na minha prioridade, né? Então, assim, meu Deus, ela faz tênis, ela faz esporte, ela faz podcast. Porque se a gente colocar nas nossas prioridades, na nossa agenda, a gente vai conseguindo encaixar, né, cuidar de si e com certeza você está melhor para cuidar do outro. E esse equilíbrio, né, Izzy? E tanta coisa que está por trás. Uma rede de apoio em que você confia, né? Com certeza. E, inclusive, também é saudável para a criança, porque às vezes a gente, enquanto mãe, fica com aquele sentimento de que meu filho só estará bem se estiver sob os meus cuidados. E aí, cadê você dar espaço para esse pai também ser mais presente, para a avó, para a tia, para ele ficar bem na escola, né? Então, porque a partir do momento que a gente tem esse bebê, cada dia dele nesse mundo é ele caminhando para um desenvolvimento em busca de uma autonomia. Então, lá na frente, eles vão ser adultos, né? Que, se Deus quiser, tenham aí condição de ter total independência. Aliás, total não, mas que tenha independência, né? E não começa lá na frente, começa desde aqui. Já. Perfeito. Então, permitir isso também, né? De você ter os seus momentos e, no paralelo, a sua criança também vai desenvolver outras experiências com pessoas também, outros cuidadores que sejam confiáveis e façam parte dessa rede. Maravilha. Eu não pude pegar eles na colônia de férias. Foi a minha mãe, ainda passeou com eles. Minha mãe adora participar disso. E o quanto é importante, fundamental, eu acho que a avó, o avô presente nessa educação também. Né? Então, eu acho assim, essa relação fantástica, fantástica. Então, vamos dar mais espaço para o papai,
né? Eu te falei que logo no início ali com o João, eu queria ser esse polvo, né? Eu queria fazer tudo e acabei me esgotando, né? Então, a gente realmente deixar, delegar, pedir para o outro participar mais, né? Falar o que está sentindo, não só, né, para os seus filhos, mas para o seu companheiro, para o seu parceiro, né? E você contar com essa rede de apoio é importantíssimo. Eu fico pensando nas mães que não têm rede de apoio, né? O quanto é complicado, Tati. Você já chegou a atender uma mãe que te falou que não tinha rede de apoio e como que ela faria para conseguir se cuidar, né? Izzy, aí é mais delicado, mas a gente realmente se depara, né? Tem muita mãe solo, né? Que aí, de fato, fica difícil de equilibrar todos os pratos. A gente está aqui trazendo uma condição mais favorável, onde, de fato, a pessoa vai ter, né, todos esses recursos internos e externos para dar conta. Agora, é claro que uma pessoa que tiver menos apoio, que não tiver um parceiro ali presente, é claro que isso vai refletir na saúde dela. E é comum, né? Às custas disso tudo, dessa mulher ter que dar conta, a gente vê quantas mulheres sofrendo de depressão, de ansiedade, de tantas outras questões. É verdade. E assim, eu falo que as amigas também podem ser rede de apoio. Sim, né? Sim. Verdade? Então, amigas, quando você vê que a mãe está solo, a mãe precisa, sejam rede de apoio de outra mãe. E julguem menos também, né? Você não sabe o que essa mãe passou o dia todo, muitas vezes, para deixar aquela emoção aflorar no momento ali da birra do filho em público, né? De um momento em que você não consegue lidar com aquela frustração que o seu filho está passando e você também já está com o seu copinho cheio de frustrações e acaba esgotando na frente de outras pessoas e tem esse medo de ser julgada, né? Porque a maioria julga mesmo. Então, é o que a gente sempre fala, julguem menos, né? Uma mãe em qualquer situação e, quando puder, ajude-a até. Com certeza. Né? Então, amigas, rede de apoio. Tati, uma última pergunta. Como que... Não, antes da última pergunta, como que a gente pode lidar melhor com esse sentimento da culpa? Tá. Primeiro, é a gente perceber o que gera essa culpa, né? Porque culpa é a gente entender, de alguma forma, fazer um julgamento de que está em falha. Está falhando com alguém, está falhando com alguma coisa. Então, é o que a gente está dizendo, né? Estou falhando com meu filho quando eu me distancio dele? Estou falhando quando eu percebo que eu tenho prazer em outras atividades, de estar na presença de outras pessoas que não seja estar só ali na minha casa, com a minha família, com a minha cria, né? Então, é a gente perceber quais crenças que você tem equivocadas de que essa mãe precisa só ser mãe. Sim. E que ela não pode mais, a partir do momento, nasce uma mãe... Bom, dizem nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Justamente por isso, porque a gente entende que... a partir dali, o nosso mundo tem que orbitar só em torno da criança. Mas a gente está entendendo aqui que não, que é preciso você continuar olhando para si mesma, para suas necessidades, né? E ser feliz de outras maneiras, né? Tudo bem que não seja só a maternidade que vai te nutrir isso, que vai te trazer isso. Um ponto que eu acho muito interessante também é o quanto que nas últimas décadas vem mudando o papel da mulher na sociedade. Mas muitas de nós ainda temos mães, avós, que no geral, qual foi o principal ou qual é o principal papel delas na vida, a principal função? É serem mães. E aí o quanto que isso também, a gente se nutriu disso como exemplo. E aí dá chute. Quando chega a sua vez de ser mãe. E você é independente, trabalha fora né? Então, assim, é como se você não tivesse levando adiante esse legado. Você não está fazendo correto, né? Porque a sua mãe largou tudo por você, porque a sua avó largou tudo pela família. Então, a gente precisa ter essa consciência. O que é bom que eu levo para frente e o que eu posso deixar, me libertar para ter uma vida mais leve. Inclusive, quando a gente se liberta, a gente dá a chance dos nossos filhos também terem uma maior liberdade e escolhas na vida.
Nossa, que maravilhoso, gente. Muito bom. Muito bom, Tati. E, por último, como é que se dá esse início desse autocuidado, da prática do autocuidado? Bom, a gente já falou que, em primeiro lugar, é você ter autoconsciência, né? Então, percebo o que eu preciso. E aí, desde necessidades mais básicas, ter uma boa alimentação, o que me motiva? Eu preciso continuar trabalhando, me faz bem. Eu gosto de estudar, eu gosto de viajar. Então, essa autoconsciência vai te trazer isso. Lista todos esses pontos, avalia o que você já faz, o que você não faz. Perfeito. E aí aproveita que agora é começo de ano, que a gente costuma, né, fazer as nossas resoluções aí, novos projetos que você vai se propor a fazer. Pega pelo menos uma dessas ações, coloca na sua agenda, fala, isso aqui eu vou me propor, essa ação de autocuidado eu começo a partir da semana que vem. Que maravilha. Gente, eu me consultei hoje, e vocês? Se consultaram aqui junto comigo? Não, porque foi uma consulta hoje aqui com a Tati. Que máximo te ouvir, minha amiga. Muito bom. Eu passaria a noite aqui nessa consulta. Só dura 1 hora a consulta mesmo? Marca outra pra semana que vem. Vamos marcar outra, né? Quando a Tati vier visitar a gente aqui em Belém de novo, a gente vai fazer mais uma sessão terapêutica, porque foi uma sessão terapêutica aqui mesmo. Muito obrigada pela tua brilhante participação. E eu espero que você aí em casa, mamãe, papai, titio, titia, vovó, tenham refletido ou que tenha realmente trazido esse assunto tão importante para você refletir sobre o seu dia a dia, porque eu vou dormir hoje assim, ó, tipo, refletindo, e vou fazer a minha lista de 2024, né, de tudo que eu realmente preciso e quero, né, como objetivos, e o que eu quero mudar também, né, Tati? Então, o que eu quero trazer e continuar fazendo para o meu autocuidado também. É isso aí. Sensacional, minha amiga. Muito obrigada mais uma vez. Izzy. Uma felicidade estar aqui com você hoje. Que obrigada. Bom. Audionorte, Lenoca. A gente vai ficar aqui com a Lenoca agora. Obrigada mais uma vez. E, ó, semana que vem eu vou estar também com uma brilhante profissional, que é a Ana Carolina Machado, falando sobre reabilitação auditiva. Não perde, fica com a gente. Obrigada de novo. Beijo.